Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. O Fórum das Cadeias Produtivas é meu, é seu, é nosso, é o agro do Mato Grosso, do Brasil e do mundo. O Fórum das Cadeias Produtivas tem, numa realização, o Sindicato Rural de Cuiabá, um governo do estado de Mato Grosso, com a produção do ditado Produções e Eventos, juntamente com uma participação da Cor de Mato, e conta com o apoio institucional do Ministério da Agricultura e Pecuária MAPA, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, FAMATO, Sistema FEComércio, SESC, SENAC, IPF, Mato Grosso, FIENTE, UFMT, SEBRAE, Mato Grosso e, como eu já disse, a Produção de Cor de Mato. E com patrocínio Sicredi, Senar, Acrimate, Ligraf, Nelore, Estância Nogueira Leilões, Laco, Bom Futuro. Hoje daremos início às nossas palestras nessa manhã fantástica. A primeira atividade de hoje com a palestra A Carne que o Mundo Quer. Os nossos convidados: Marco Túlio, diretor da Acrimate, Custódio Rodrigues, diretor executivo da Acrismate, e Cássio Carolo, presidente da Ovinomate. Marco Túlio Duarte Soares, natural de Uberaba, Minas Gerais, formado em administração de empresas, possui graduação em agronegócios, gestão corporativa e alta liderança. Atualmente é empresário na Celeiro Carnes Especiais e pecuarista, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Sicredi, Integração APPA, diretor da Acrimate, conselheiro do IMAC, presidente da Associação Braseiro e presidente da Confraria da Carcaça Nelore. Custódio Rodrigues, bacharel em Ciências Contábeis, curso de especialização em Marketing e Estratégia Política, mestrando do curso de Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, PPGCA, da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e atualmente exerce o cargo de diretor executivo da Acrismate, Associação dos Criadores de Suíno de Mato Grosso. Cássio Carolo, engenheiro agrônomo formado pela UFSC, pós-graduado em Administração Agropecuária, consultor técnico, presidente da Ovinomate, Associação Mato-Grossense dos Produtores de Ovinos e Caprinos, e diretor técnico da Cooperovinos. Convidamos, gentileza, Marco Túlio, Custódio Rodrigues e Cássio Carolo. Senhoras e senhores, nossos aplausos. Sejam bem-vindos. Por gentileza, Marco Túlio, nosso primeiro palestrante e apresentador. Fique à vontade. Bom dia. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Dizer que sempre é uma honra, principalmente falar de carne, né? Aquilo que a gente ama de paixão, né? Vocês já ouviram falar a resposta de $1 milhão, não? Para mim, é mais ou menos o que essa pergunta nos traz. Qual a carne que o mundo quer? Qual que é a carne que a dona de casa quer? Qual que é a carne que o churrasqueiro do final de semana quer? Cara, como é que responde isso? Vou tentar resumir algumas coisas aí, que o tempo é bastante curto. Como mencionado, eu tenho uma empresa de carnes especiais, chama Celeiro, não sei se já tiveram oportunidade de ouvir falar, de experimentar. E há 17 anos a gente está nessa empreitada. Então, e nesse meio do caminho a gente teve muito próximo a associações, a entidades, né, como a Acrimate, que eu represento, que hoje é a maior instituição, a maior entidade da pecuária do Brasil.
né, que representa mais de 105 mil propriedades no estado de Mato Grosso. A Acrimate hoje faz um trabalho brilhante no que diz respeito a trazer as imagens e as informações positivas do campo, a trabalhar o fomento e o consumo da carne. Então, para nós representar a Acrimate é de grande importância. E parabenizar aqui várias pessoas da Acrimate, em nome do Francisco Manzi e da Kátia, né, cumprimento a todos da Acrimate, uma entidade que faz um trabalho bacana, fantástico. Também que faz um trabalho bastante interessante no que diz respeito a fomento e ao crescimento do consumo da carne no estado de Mato Grosso é o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, que também traz essa mensagem, vem trazendo essas mensagens positivas no que diz respeito ao consumo da carne, a importância da carne para a saúde humana. Mas voltando ao tema, eu tive condição de experimentar, de entender, de aproximar, de olhar um pouco para o consumidor nesses 17 anos, trabalhando de ponta a ponta. Eu tenho uma fazenda, eu tenho algumas linhas de carne que são originárias da minha fazenda, que eu terceirizo o abate e trago esses animais para uma indústria de carne que eu tenho, a gente desossa e aí eu levo para as lojas de carne que a gente tem. E hoje, em torno de 450 consumidores todos os dias nas nossas lojas. Então, para você fazer com que essa pessoa compre uma carne, às vezes um marketing bem feito, hoje nas redes sociais, hoje uma televisão, um outdoor, né, uma boa informação, às vezes você atrai essa pessoa para sua loja para ela comprar 1 quilo de carne. Mas aquela carne gera uma experiência para aquela pessoa, para ela fazer a recompra? Que isso é o que mais nos importa. Hoje o Brasil ele exporta para mais de 150 países, 156 se não me engano. Por que um país compra do Brasil e ele faz uma recompra? Algum interesse ele tem, ou comercial, ou aquela carne entrega efetivamente o que aquele país busca. Então, nas ordens de grandeza, você fala, por que os Estados Unidos compram carne do Brasil e vem aumentando todos os anos? O Brasil quer comprar carne magra, commodity, para fazer um blend com a carne, com a gordura que eles têm lá para fazer os burgers, que hoje é o país que mais consome hambúrguer do mundo. E falta carne, porque os animais deles são extremamente terminados, têm um excesso de gordura, e eles não sabem o que fazem com a gordura, então eles compram carne magra, sem valor agregado do Brasil para fazer esse blend. Por que a China, do que a gente exporta, que é em torno de 25%, 30% do que a gente produz do Brasil, o que a China faz com a nossa carne? A China compra uma carne do Brasil porque a carne é extremamente sustentável, macia, saborosa? Não. A China compra essa carne por causa de preço, por causa de mercado, por causa de oferta. Por causa que é economicamente viável, né, a nossa carne para o mercado chinês. Cara, o chinês, ele pega essa carne, 99,9% dos chineses pega essa carne extremamente temperada, em molho. Eles não sabem nem o que é o sabor de uma carne. Então, quando a gente vem para essa experiência que a gente tem no dia a dia, nas lojas, falava até no domingo agora para um meu cunhado, tá, num segmento diferente do meu, e ele perguntou, Túlio, o que você acha dessa carne de laboratório que está sendo impressa em 3D? Isso vai crescer o consumo? Vai ser... Existe uma preocupação para o segmento da pecuária do Brasil, para a exportação do Brasil? É algo que preocupa a cadeia? Desculpa, isso é um pensamento meu, tá? Não estou falando
que é isso que vai acontecer isso. No meu pensamento, vai continuar existindo a carne de laboratório, só que isso é para um nicho muito pequeno. Por quê? Porque o que eu falava para ele, na minha percepção, o mundo não tem a oportunidade que vocês têm, que eu tenho, que nós temos no Brasil. O mundo não tem a oportunidade de comer uma carne fresca, de uma carne que não foi congelada, de uma carne a pasto, de uma carne terminada exclusivamente a pasto, ou em semi-confinamento, ou em confinamento, mas de animais jovens, de animais que entregam, além de maciez, entrega suculência, entrega o terroir, que é aquele perfume da carne. O mundo não tem essa experiência. Então, acho que alguns de vocês têm experiência com carcaça bovina. Chega uma carcaça numa indústria, você abateu ela, ela precisa de uma noite, às vezes um dia, uma noite e um dia, para resfriar essa carcaça, para você levar para desossa. Então você desossa no próximo dia, ou até no máximo 48 horas. Você tem que desossar aquele animal, ou você congela. Então, nós exportamos 30% da carne que a gente produz. E essa carne que é consumida, que a gente fala para 156 países, essa carne não vai resfriada, essa carne vai congelada. Então, só o fato de você congelar essa carne lá fora e descongelar, eu acho que quem tem essa percepção já viu a diferença de uma carne congelada para uma carne resfriada. Aquele líquido que tem dentro da carne, que muitas vezes fala assim, essa carne está mal passada, está sangrando. Aquilo não é sangue, aquilo chama mioglobina, que é uma proteína da carne. O sangue ficou lá no frigorífico. Então, só que quando você congela um pedaço de carne e descongela, você faz com que saia muito aquele líquido, que é aquela proteína da carne, a mioglobina. E a carne começa a perder sabor. Ela continua macia, mas perde sabor. Diferente do que a gente encontra aqui, no açougue da esquina em Cuiabá, no mercado em Cuiabá, nas marcas de carne em Cuiabá, no Mato Grosso e no Brasil. Por isso que eu falei para o meu cunhado, cara, tem muita diferença. Então, as pessoas, mundo afora, Europa, Estados Unidos, um pouco menos, Japão, China, essas pessoas não têm a oportunidade de comer uma carne fresca que a gente tem. Então, você pega o Brasil, tudo que a gente produz no Brasil é exportado apenas 30%. Você fala, puta, mas quem coordena o mercado da carne no mundo é a exportação. A exportação é importante, mas para mim, quem dita a regra do preço de mercado da carne é consumo interno, sendo que nós produzimos para 70%, 70% do que nós produzimos fica no mercado interno. Então, quem que manda no nosso negócio? É quem consome 70% ou quem consome 30%? Para mim é quem consome 70%. Porque se a dona de casa não vai no açougue comprar uma carne, o açougue não demanda mais carcaça para o frigorífico, o frigorífico não pede mais animais para o produtor, o que acontece? O mercado está gelado. Agora, nós temos um cenário de mercado positivo. A economia está boa, o pessoal está sobrando recurso na conta. O que é a primeira coisa que acontece? Vai no açougue, vai no mercado, compra mais 1 quilo, 2, 3 quilos de carne para fazer um churrasquinho ou para a sua alimentação durante o dia. O que acontece? Há uma demanda maior dos açougues, dos mercados para o frigorífico. E, por consequência, o frigorífico para os pecuaristas. E aí o mercado sobe, oferta e procura. Voltando um pouco, pessoal, essa experiência que a gente tem de olhar para a dona de casa e falar assim, que carne que a senhora quer? A senhora quer uma carne moída? A senhora quer um bife?
Só que é um bife de patinho, um bife de coxão mole, um bife de alcatra. No mundo inteiro não tem. Então, por isso que é difícil a gente responder, por isso que é a pergunta de $1 milhão. É difícil. Se eu for responder para Cuiabá, é uma coisa, para Rondonópolis talvez seja a mesma coisa, para o Centro-Oeste a mesma coisa. O Brasil, em alguns lugares, já se diverge. Por exemplo, nós temos o consumo da carne verde lá no Nordeste, que o boi, carne embalada a vácuo é muito pouco, tem algumas redes grandes de mercado, mas é comum você ver nas feiras, tem lá o ovino, o suíno, e tem o bovino lá também, carne de primeira e de dianteira e de traseira. E hoje a gente, no Mato Grosso, a gente tem uma tecnologia muito boa no que diz respeito à produção de carne de qualidade. Então, por isso que é difícil você responder isso. Eu estou respondendo para a dona de casa, para o mercado do Mato Grosso, do Brasil, ou para o mercado japonês, ou para o mercado chinês, ou para o mercado europeu, ou para o mercado americano. Por isso que é a pergunta de $1 milhão. Agora, eu como marca de carne, a gente, graças a Deus, teve a bênção de ser reconhecida nacionalmente, primeiro como a 5ª melhor marca de carne, depois a 4ª, depois a 2ª melhor marca de carne do Brasil, mesmo sendo uma pequena empresa no interior de Mato Grosso. Por quê? Porque a gente busca a perceber, busca a ter produtos de acordo com os anseios, a vontade do nosso consumidor. Então, aquilo que o consumidor busca, a gente ter uma oportunidade de oferecer. Então, hoje a gente trabalha até um melhoramento genético na raça Nelore para entregar uma carne de Nelore com melhor qualidade. Você fala, mas o Nelore não é, a carne do Nelore não é de boa qualidade? Sim, sempre foi. Mas quando você pega uma evolução genética e você olha 10 anos atrás, quando que você matava um animal? Você matava um animal de 5 anos, 4 anos. Hoje, nós estamos falando, aqui no Mato Grosso, em abater mais de 30% dos nossos animais com menos de 24 meses. O que significa isso na prática? Isso na prática significa uma carne mais macia. Como é um animal normalmente terminado a pasto, ele vai entregar o terroir. Então é diferente. E hoje a gente tem trabalhado tecnologias até para fazer com que o Nelore, que no seu melhoramento genético, ele não caminhou para entregar uma carne de qualidade, a gente está trabalhando isso geneticamente para o Nelore entregar uma carne melhor do que os animais meio sangue Angus. Porque quando você vai no mundo inteiro, a melhor carne do mundo se referencia ao Angus. E hoje a gente tem como provar que o Nelore produz uma carne melhor do que a do Angus. Por quê? Porque a gente está fazendo essa evolução genética para que ele tenha, esse Nelore tenha entre 3 e 3,5 de marmoreio, que é o que o Angus tem, só que nós terminamos ele a pasto, porque a rusticidade, a adaptabilidade do Nelore e a entrega de desempenho dele é melhor do que o Angus somente a pasto. E além de ser mais econômico, dá mais rentabilidade para o setor produtivo, ou seja, para o pecuarista. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Quero chegar a isso que nós estamos muito perto. Nós estamos num caminho muito avançado de, através dessa tecnologia, que eu posso nomear hoje, que chama ultrassonografia de carcaça na raça Nelore, a gente está melhorando o bicho por dentro. Então, a vida inteira eu faço o trabalho de melhoramento genético no Nelore há 25 anos. Então, a gente vem trabalhando no Nelore por fenótipo, por genótipo,
para desempenho, para rusticidade, para habilidade materna. Agora a gente está melhorando o bicho por dentro, para que esse animal entregue mais músculo e menos ossos. Então, se você abater um animal de 22 arroba, um animal de 600 quilos, ele vai te dar mais rendimento de carcaça. Ele vai te dar mais acabamento de carcaça. E ele vai te dar mais maciez na carne. Então, eu tenho um software americano que chama Software BIA, que hoje a gente consegue fazer a leitura do animal vivo, e a gente, através dessa leitura, a gente monta os acasalamentos para fazer esse melhoramento genético para o Nelore entregar uma carne de igual para melhor qualidade do que o Angus. E aí sim, pessoal, eu acho que num espaço curto de tempo, posso dizer, às vezes curto, pode dizer 2 anos, 5 anos, 10 anos, nós caminhamos, porque esse é um caminho sem volta. Os criadores de Nelore já estão enxergando isso. A gente vai ter uma carne com um custo de produção melhor do que o Angus, melhor do que o americano, melhor que o japonês, melhor que todos os países, porque nós temos uma produção a pasto, sustentável, economicamente viável, e a gente vai conseguir entregar uma carne de melhor qualidade para o mundo. E aí a gente vai deixar de vender commodity, igual a gente está vendendo para os Estados Unidos, igual às vezes vende para a China. Nós vamos ser procurados e vamos trabalhar uma venda de carne com maior valor agregado. Eu não tenho dúvida disso, a gente consegue enxergar isso, porque hoje a gente já tem na prateleira. Então, não estou falando de sonho, estou falando de realidade. Mas hoje, em pequenas porções. Mas o caminho, nós já temos, o caminho a nós seguirmos. Então, fechando aqui, que meu tempo já foi, dizer que para vocês é uma pergunta muito difícil de responder. Qual a melhor carne, qual a carne que o mundo quer? Eu tenho certeza que, se a gente fosse responder para o público do Mato Grosso, do Brasil, seria uma forma. Para os Estados Unidos, outra, para o mundo hoje. Mas hoje a gente já tem a ferramenta, e nós já temos o caminho, e nós temos o solo, o clima, e nós temos o nosso povo arrojado de produzir uma carne sustentável, uma carne de qualidade, com animais precoces, e uma entrega eficiente e econômica, que com certeza, num curto espaço de tempo, a gente vai entregar essa carne também, mundo afora, e ser referência de carne de qualidade. Não de preço, mas sim de carne de qualidade com valor agregado. Obrigado. Obrigado, então, o nosso primeiro palestrante, Marco Túlio. Convidamos agora, por gentileza, o senhor Custódio Rodrigues. Bom dia, seja bem-vindo. Fique à vontade. Alô? Bom dia a todos. Era uma satisfação muito grande estar falando um pouquinho da cadeia da suinocultura. Gostaria de agradecer o convite do sindicato, através do Celso e do Vicente Falcão, que nos fizeram o convite. Então, em nome da Associação dos Criadores de Suíno do Mato Grosso, em nome da Crismate e do presidente Frederico, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre a cadeia da carne suína aqui no Mato Grosso, e vamos ver um panorama também, um panorama a nível de Brasil, como é que andam a questão da carne suína nos mercados consumidores, como disse o Marco Túlio aqui, da China, de Hong Kong, de outros países asiáticos, do México. Então, nós vamos procurar mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que anda a cadeia aqui no Mato Grosso, e especificamente como é que anda esse mercado internacional, sabedores que somos que a carne suína é, indubitavelmente, a carne mais consumida do mundo. Gostaria que passasse aí, então. Podemos passar aqui já, né? Bom, o Mato Grosso, em meados da década de 70 e 80, quando nós começamos a suinocultura no estado,
pessoas oriundas do Sul vieram aqui principalmente para agregar valor aos grãos da carne suína. Em 2001, nós tínhamos aqui no Mato Grosso em torno de 18 mil matrizes, quando aqui dentro do parque nós instalamos com a Associação dos Criadores de Suínos. Então, essa suinocultura, com o passar do tempo, cresceu. Naquele momento, uma matriz, tecnicamente, né, na sua qualidade, uma matriz produzia, em média, 20 animais nascidos no ano e terminava 17 animais no ano. Esse número foi crescendo e hoje, para a gente ter uma ideia da produtividade da carne suína aqui no Mato Grosso, hoje uma matriz, em média, a nível de Brasil e Mato Grosso, produz, em média, nascidos vivos, 38 a 40 animais e termina em torno de 35 animais ano, com uma média de 120 quilos. Então, a produção de carne suína, não só no Mato Grosso como no Brasil, é extremamente grande. E esse número aqui nos reporta a um total de matrizes aqui no estado, né? No Brasil, se vocês observarem aí, nós somos o 5º maior produtor. São os estados do Sul, Santa Catarina, agora Paraná e depois Rio Grande do Sul. Paraná, com uma política extremamente agressiva, já começa a aumentou consideravelmente o número de matrizes daquele estado. Depois o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e nós, do Mato Grosso. Gostaria só de salientar que, desde 2001, no Mato Grosso, nós temos tudo para crescer. O boom da vez, até em torno de 2022, o Mato Grosso sempre foi crescente na suinocultura. E, de lá para cá, nós decrescemos um pouquinho, em função das crises que nós passamos, principalmente quando houve a peste suína clássica na China. Houve uma demanda muito grande, mas logo após nós tivemos um decréscimo aí, né? E sabedores que somos que a carne suína é uma carne que oscila muito o preço dela. Então, se a gente observar aqui nesses números, né, Mato Grosso ainda continua sendo o 5º, mas nos preocupa muito essa questão da suinocultura. Crescemos muito em produtividade, mas diminuímos o número de matrizes aqui no estado. E um detalhe interessante, com aquela questão da China, que abateu quase 30% do seu rebanho chinês, tinha quase 50 e poucos milhões de matrizes, eles decresceram para 30 milhões, mas estão com uma produtividade parecida. Eles não caíram o número de carnes produzidas na China também. Então, eles continuam a importar, mas já estão praticamente não suficientes, mas com um número bastante considerável de animais. Esse é outro número interessante, né, que nos traz aí um modelo da suinocultura a nível de Brasil. Como eu disse lá, os números estão ali de produção, né, Mato Grosso em 5º lugar, mas se a gente observar aí, o total de independentes, também foi o que aconteceu aqui no Mato Grosso, começam a decrescer o número de suinocultura independente, aquela suinocultura lá de fundo de quintal, que a pessoa começava e começa a haver muita integração. O perfil da suinocultura do Mato Grosso é diferente dos estados do Sul. Nós temos aqui pouca produção independente e um número maior de pouca integração, mas mais suinocultura independente. E o que a gente observa aqui é que ela é muito concentrada na mão de poucos ainda, né? Se a gente levantar aqui o número de 135 mil matrizes que a gente fala aí, 120 mil matrizes praticamente, né, está na mão aí de 10, 12 produtores. Então, é um perfil completamente diferente. Nós acreditamos que temos muito que crescer ainda, né? E essa carne produzida está aí, né, nesse modelo de produção que nós temos aqui. Aqui nós temos muita produção independente e um número muito pequeno de integrados. Integração aqui praticamente 40% integrados só e a maioria independente. Essas são as matrizes tecnificadas do Brasil, então, né? No Sul, 1.377.000 lá, Sudeste, 346, Centro-Oeste, 342, Norte e Nordeste, muito pouco ainda. E aí,
essas matrizes tecnificadas, como eu disse para vocês, a produção extremamente alta, num percentual bastante grande de animais terminados no ano, em função da qualidade da suinocultura. Esse é um número parecido com aquele, né? Só que a gente está vendo só o percentual aí de independente, cooperado, verticalizado e integrado. Se a gente observar no Mato Grosso, como eu disse para vocês, o número de suinocultura independente é bem mais alto do que a suinocultura de integração. A evolução de cada modelo, né, de produção em 2015, nas matrizes tecnificadas, né, integrado, independente e cooperado verticalizado. Como a gente observa aí, né, se vocês observarem aquele número de integrados lá, nós estamos crescendo a suinocultura de integração, nós estamos diminuindo os suinocultores independentes, né, e o cooperado verticalizado praticamente se mantém no mesmo nível, porque são as grandes cooperativas que aí estão. E aí eu gostaria de falar um pouco do Mato Grosso, para voltar um pouco aqui na questão de mercado. Nós temos, como disse o Marco Túlio, nossas dificuldades. Nós somos um grande produtor, mas consumimos ainda muito pouco aqui no estado, aumentamos muito. Em 2001, nós comíamos aqui dentro do estado 7 quilos per capita ano. Com os trabalhos feitos de marketing da carne, de degustação, de cursos, nós conseguimos elevar isso para quase 25 quilos aqui no estado, e acompanhou também a nível de Brasil, porque o Brasil comia 12 quilos e hoje praticamente come quase 23 quilos per capita ano. Então, esse consumo, como disse o Marcos, nós temos que dar muito ênfase no marketing para dentro do nosso país, porque o grande consumo que nós temos é aqui internamente. Na suinocultura, exporta menos do que boi, em torno de 25% só é a exportação de carne suína fora do país. E o que a gente enxerga? Essa exportação, como também em outras atividades, ela é muito concentrada. Qual que é o grande país que nós brigávamos para exportar até 2011 na suinocultura? Era a Rússia. A Rússia se arrumou, aumentou o número de matrizes, saiu do mercado. Nós passamos uma crise ferrenha à suinocultura em 2012, com custo de produção naquela oportunidade de R$ 3, R$ 4, vendendo suíno a R$ 2, quase quebrou a suinocultura do estado, em função desse mercado mundial extremamente concentrado. Com a advinda da peste suína africana, a China, que não estava no mercado, entra no mercado comprando carne suína. E o que aconteceu? Hoje, nós estamos praticamente exportando para a China cerca de 50%, 54% da carne suína. Já exportamos 76% da carne suína para lá. Felizmente, estão se abrindo outros mercados. Chegou essa semana para nós algumas questões que nos envolvem, que eu acho importantíssimo falar para vocês aqui. De 2022 para cá, nós diminuímos a produção independente, como eu disse para vocês. Nós diminuímos o número de matrizes, não só no estado, como em todo o Brasil. As grandes indústrias também diminuíram um pouquinho a oferta naquela oportunidade, a não ser alguns estados que cresceram um pouquinho. E o que está acontecendo hoje? A China continua a importar, que precisa dessa carne. O México tinha saído da importação brasileira, há 3 meses voltou e comprou o que comprou no ano inteiro em 3 meses. Então, o México voltou a ser um grande comprador. A China, com essa briga com a Europa, volta a comprar novamente mais nas questões, especificamente, da carne suína brasileira, que é a grande... eles não se conformam do custo de produção nosso aqui. Enquanto nós produzimos 1 quilo de carne suína em torno, mais ou menos, de $1, eles lá vieram aqui numa coisa que produzem a $2. Então, é extremamente importante a gente estar trabalhando essa questão que nos envolve do preço compatível que é para as exportações nossas. E aí chega para nós também, além dessa demanda maior que tem a carne suína, dos preços melhorando, chega o anúncio das Filipinas, que deve se tornar o maior importador de carne suína do Brasil, em função dos países que ela começa a vender em volta ali,
e da habilitação dos estados do nosso país para importação da carne. E o que nós estamos enxergando hoje? Que no Brasil nós devemos aumentar o número de matrizes, não só no Mato Grosso, como o Brasil todo, para justificar essa demanda que vai chegar. Tá? Então, as carnes, o que a gente pode falar é que as carnes até o final do ano, pelo menos na carne suína, nós não vamos ter tanto problema de preço, mesmo com o custo de produção que começa a subir um pouquinho, que nós acreditamos que não vai subir tanto, mas é um mercado extremamente confiante que a suinocultura está hoje, e a gente enxerga que essa carne, né, que vai oferecer para o mundo todo, essa carne tendenciosamente deve crescer a produção aqui no Brasil, sabedores que somos dos outros países também que têm um número de problemas também grande, e deve importar a carne brasileira, não só especificamente a carne suína, como a carne bovina, carne de frango, talvez carneiro, peixes. Então, deve haver uma demanda extremamente interessante. E eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês um comparativo trimestral, então, do custo de produção, né? Custo total e custo de produção. Tá? Então, a gente observa ali naqueles números ali, aqueles números são levantados pelo IMEA e também juntamente com o Embrapa, né? Então, nós temos um custo de produção, custo total hoje, né? Lá em 2024, no primeiro trimestre, de R$ 4,50 para fazer 1 quilo de suíno vivo. E essa semana, 2 semanas anteriores, o preço do suíno chegou aqui a R$ 6,95, quase R$ 7. Carne suína deu um pulo em 2 semanas de praticamente quase R$ 1,00, R$ 1,20 a nível de Brasil. Um número importante que nos salvaguarda, tá? Todos nós sabemos da logística difícil que nós temos no estado de Mato Grosso. Nós produzimos aqui os grandes centros consumidores, todos nós sabemos que são os estados mais populosos, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né? E nós tínhamos uma dificuldade muito grande na comercialização de animais da suinocultura aqui. E aí, por incrível que pareça, surgiram, né? Antigamente a gente vendia muito para Minas Gerais, Goiás, São Paulo, e se vocês observarem aí, surgiu um mercado aí extremamente interessante, que foi um trabalho que a Associação Brasileira fez de aumento de consumo nos estados, principalmente os estados do Nordeste. E por incrível que pareça, do Mato Grosso, tem saído produzidos no Mato Grosso para serem abatidos nos outros estados, para o Acre, Rondônia, os estados do Nordeste, Ceará, Piauí, Alagoas, Tocantins e até no Paraná, que são algumas matrizes de descarte e tal, que acabam indo para lá. Então, o mercado nosso se salvaguardou aqui em função desse mercado, principalmente do Nordeste, saindo vivo. Nós não queremos que saia animal vivo, mas temos uma deficiência de frigorífico aqui. Aqui ainda falta um frigorífico no Mato Grosso para que a gente possa contemplar todos os animais. Obrigatoriamente, para que o suinocultor possa se salvaguardar, tem que sair animal fora do estado. E aí, nós vamos mostrar nesse mercado interestadual ainda, né? Opa, apertando errado aqui. Os números que nós temos aqui de envios de animais, inclusive animais para engorda fora do estado. Tá? Até uma grande indústria que tem aqui acaba enviando animais daqui para engordar nos estados do sul e para abate. Se nós observarmos esse gráfico aqui, tem um outro para frente, a gente vai ver aqui, como eu disse para vocês lá no início, que nós, produtores independentes, que alguns produtores independentes, começam a sair da atividade. Olha os animais enviados para abate aqui, ó, envios para outro estado, como é que há um decréscimo, tá? Tanto de abates dentro do estado, quanto envios para outros estados. Aí. Se a gente observar, um decréscimo muito grande no número de envios também. Isso é um reflexo, especificamente, do número de matrizes que decresce dentro do estado. Aqui um abate de suínos dentro do Mato Grosso por região, tá?
Se nós observarmos ali o Médio Norte, onde estão 3 grandes frigoríficos, tá? Podemos falar o nome aqui, Excelência, BRF e Nutribras. O Médio Norte abate praticamente, olha o volume de animais que abate lá, 205 mil animais abatidos até junho de 2024. Centro-Sul, 19 mil e pouco, Sudeste, 6 mil, tá? E aqui, abate total de suinomatores por região, Médio Norte, então, abateu até agora 1.267.000. Aquilo só em junho, esse aqui é o número de abates anual que nós temos dentro do Estado. Abates por região, então o Médio Norte é o grande estado que abate animais, né? E esse é o número que eu gosto de apresentar, esse número aqui, porque esse é o número para a gente se preocupar. Eu falava ali fora, numa entrevista que eu dei, que nós temos que ter políticas estratégicas governamentais. A gente tem visto outros estados buscando alternativas para trazer para os seus estados uma suinocultura melhor, crescente, trazer investimentos dentro do estado. Eu sei que o estado tem uma política de investimento, mas nós temos que olhar muito para as cadeias produtivas todas, principalmente da carne, de pequenos produtores que queiram crescer, né? Para que a gente possa tirar esse gráfico aqui e mudar ele novamente. Se a gente observar ali em 2013, em vermelho, foi praticamente a instalação da BRF, na época. Então, nós tínhamos uma produção independente, que está em azul, pequena, e a BRF se instalou ali. A produção independente cresce até 2022. Em 2022, ela começa a cair, o número da BRF praticamente continua o mesmo, mas em 2024, olha o percentual que nós decrescemos em função da saída da produção independente. Então, assim, volto a falar, nós temos que ter políticas estratégicas governamentais que olhem essas cadeias todas, principalmente o pequeno produtor, que traz a empregabilidade, né, que ajude os produtores, que são a maioria pequenos, mas para que isso possa ser mudado. Essa é a produção suína do Mato Grosso. Se a gente olhar o gráfico aí, nós crescemos assustadoramente. Como eu disse para vocês, a produtividade hoje ela é extremamente alta, né? Como eu disse, lá em 2021, se vocês olharem lá, nós tínhamos lá, né, 18 toneladas, 1.000 toneladas, né? Olha para o número que nós chegamos hoje, e aqui volta ao mesmo gráfico. A partir de 2022, nós começamos a decrescer um pouco, porque a oferta passa a ser menor. Esse é o destino da produção do Mato Grosso, né? Consumo doméstico 28,89%, às vezes cai um pouquinho, mercado interestadual 58%, e mercado internacional crescemos um pouco ainda, com 12,20% de mercado internacional. Esse aí é per capita até 2022, mas hoje já estamos comendo 25 quilos. Tá? E eu vou falar rapidinho aqui, que eu só tenho mais 1 minuto. Tá? Exportação brasileira, se vocês observarem, a partir de 2020, a exportação brasileira melhora pela habilitação de alguns frigoríficos aqui. Exportação de carne suína, a maioria das exportações do Mato Grosso, né, e do Brasil ainda são muito de pouca carne, tá? Mas miúdos, né? A exportação para a China praticamente é muito miúdo. Nós exportamos carne para a China, mas não em cortes. Normalmente é pernil, paleta e carcaça congelada. Exportação brasileira tipo carne é outro detalhe importante. Nós exportamos muito pouco corte, a maioria é carne in natura, tá? E é isso. Meu tempo já acabou aqui, 1 minuto, já cutucaram eu aqui. Eu coloco a associação à disposição de todos, né? A associação fica junto lá abaixo da FAMATO. Como eu disse, meu nome é Custódio, o presidente é o Frederico Tanuri, tá? E o tempo é muito curto, poderíamos falar um pouco mais, né, desse mercado internacional, mas nós acreditamos muito que esse mercado vai melhorar consideravelmente. Aí eu vou falar só para finalizar minha frase, uma frase do meu amigo Chiquito, né? E o Chico disse o seguinte, que nós produzimos muito bem aqui dentro, né? Quando se reclamar que o preço da carne, né, está baixa ou alta,
nós, produtores, produzimos bem. O mercado é que tem que dirimir essas questões aí e fazer com que nós começamos a comer mais, mas é a economia que vai ditar essa regra aí. Muito obrigado a todos, desculpe a demora aí, a delonga, eu fico à disposição. Obrigado, então, senhor Custódio Rodrigues. Mais uma vez agradecemos a presença de cada um de vocês aqui no nosso auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. Agradecemos a você que está nos acompanhando através do canal AgroNews. Nosso muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Passamos então agora a palavra ao senhor Cássio Carolo. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bem, pessoal. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer ao sindicato pelo convite, né, de estarmos participando aqui. A cadeia da produção de ovinos é uma cadeia relativamente nova. Nós estamos aí lutando, né? E quando a gente se compara com o pessoal da bovino e o pessoal da suíno, o Marco Túlio, eu vejo ali uma picanha e vejo uma panceta, quando eu vejo os dois ali. Agora, também espero que vocês enxerguem um carrezinho de cordeiro ali do lado. Então, pessoal, a gente sabe realmente que a cadeia da ovinocultura é algo bastante desafiador, mas a gente tem que pegar o exemplo, né, do pessoal da bovino e o pessoal da suinocultura. Para quem é mais antigo, do estado de Mato Grosso, aqui principalmente, falando, nós vimos a luta, principalmente do pessoal da suinocultura. Então, a gente vai se espelhar em vocês, não tenho dúvida disso. E a gente pretende crescer como vocês também estão crescendo. Não vou falar da bovino, Marco, você já está bem grandinho. Bom, pessoal, então, eu fiz alguns slides aqui, mas para falar um pouco sobre a cadeia, né, da ovinocultura e na cadeia da carne, na verdade, como um todo. E a gente vai trocar algumas ideias aí depois. Bom, o que a demanda global, né, quer da carne? O que elas buscam, na verdade? Quais são os impulsionadores, né, da demanda da carne? Crescimento da população, a gente vê aí que está sendo algo de uma forma, né, de uma projeção geométrica, na verdade. Você vê China, agora a Índia, né, ultrapassou a população da China, aí são 1,5 bilhão de habitantes cada país desse, né, são 3 bilhões de habitantes. Nós temos no Brasil 400 milhões de habitantes, vamos dizer aproximadamente. Nós temos 4% da população mundial, enquanto que a China e a Índia têm 70% da população mundial. Então, esse povo precisa comer. E isso nós já fizemos algumas continhas aí, e a gente sabe que vai ter a demanda também para carne de ovinos. A ascensão, né, da classe média, o pessoal da classe média também está buscando uma carne saborosa, está buscando uma diversificação também, né, na carne. A urbanização, logicamente que o pessoal está saindo, logicamente, dos campos e indo para as cidades, isso aí já vem acontecendo há muitos anos, e buscando, né, facilidade também de uma carne já pronta no supermercado. Vai numa caixinha ou numa gôndola de supermercado buscar uma carne que já esteja praticamente até temperada ou até uma pré-cozida ou coisa assim, e cada vez acontecendo isso com uma maior velocidade. As mudanças, né, também no hábito alimentar, a gente tem visto, né, logicamente tem o pessoal aí, os veganos, tem o pessoal aí, né, os vegetarianos também, mas a grande maioria ainda é o carnívoro, né? Os principais consumidores que eu falei é China, né, Estados Unidos, União Europeia e o Brasil, logicamente. Os tipos de carnes mais consumidos hoje no mundo, né, tem o frango, que a gente
também tem que respeitar que tem um volume muito grande, né, o consumo da carne de frango, né, até mesmo pelo preço da carne de frango, que é bastante significativo, segundo bovinos, suínos, e nós entramos aí de uma forma bastante singela. Então, pessoal, as tendências, né, do consumo da carne. O consumo consciente, né, que o pessoal está vendo hoje, esse consumo da carne. O que eu falo em consumo consciente? O pessoal está vendo, enxergando, e a mídia está falando muito nisso também, no bem-estar animal. Que antigamente ninguém estava preocupado com isso. A gente tem visto até pessoal de aves de postura, já estão soltando as galinhas, a gente tem visto isso, o pessoal está realmente preocupado com o bem-estar animal. O impacto ambiental, né? Tanto além também do impacto ambiental, o pessoal está buscando muito, né, a qualidade dos alimentos para a saúde humana, né? Então isso está levando os consumidores a buscar novas alternativas. E isso vai acontecer cada vez mais, eu não tenho dúvida disso. A proteína vegetal que o Marco Túlio também falou, né? Logicamente que a gente tem algumas alternativas, o pessoal está buscando opções de mesclar, vamos dizer, fazer um mix, fazer esse mix de proteína vegetal com proteína animal. Então, isso realmente já está acontecendo. E a carne de alta qualidade, que o Marco Túlio também comentou, né? Com foco aí em cortes nobres. A gente não via isso antigamente. Hoje não, hoje o pessoal entrou, de alguns anos para cá, tem os cortes diferenciados. Antigamente nós falávamos em um contrafilé. Hoje já não é mais contrafilé, já mudou, eu não sei nem o nome. Então começou a americanizar um pouco o negócio. Então, mas é a tendência lógica, né? Raças específicas, também muito bem comentado. A gente está acompanhando esses cruzamentos industriais, buscando essa precocidade, o pessoal está buscando certificação, que é muito importante, porque a gente na cadeia da ovinocultura tem muito abate clandestino, vamos falar, ou talvez um abate artesanal, né, no fundo de quintal ali, ou na propriedade. Mas o que a gente está vendo? Que existe um mercado para uma ovinocultura industrial, de grande volume, e com uma rentabilidade bastante interessante. Então, maior sofisticação do paladar também, o pessoal tem visto muito isso aí. Os desafios da produção de carne. A eficiência da produção, na produção, né? O aumento da produção de carne para atender essa demanda global que a gente falou, que garanta a rentabilidade, a qualidade, é um desafio bastante grande, né? Cada vez mais a gente vai ter que estar produzindo mais, de repente com menos área ou com a mesma área. Sustentabilidade ambiental, né? Tanto a indústria, quando eu falo indústria, a gente fala indústria da carne, mas como um todo, né? Pegando desde o produtor, precisa reduzir impacto ambiental, diminuição de gases aí do efeito estufa, que a gente tem, né, isso a mídia mundial tem falado muito e tem cobrado muito, e também consumo de água. Antes o pessoal usava água, jogava os dejetos no rio, jogava nos córregos. Hoje não, hoje o pessoal já está fazendo reaproveitamento de água, já está buscando esse tipo de manejo. A segurança alimentar é um desafio constante. A necessidade de garantir a qualidade da carne, né, a segurança e a rentabilidade também da carne. Então, essa é vamos dizer, esses são os desafios que a gente tem sentido, tem notado. Aqui também, pessoal, produção de carne in vitro, aí, que o Marco Túlio falou também. Nós já tivemos aí, antigamente, não sei se vocês lembram, aí, carne de soja e tal, mas não pegou. Eu lembro que o pessoal começou a falar, será uma grande alternativa, né, para o mundo, mas não emplacou.
Então, a gente vê aí, falando em carne in vitro, a gente sabe que tem grandes laboratórios já investindo pesado nisso. Aqui no Brasil mesmo, em Santa Catarina, tem um grande laboratório investindo, vai ser uma produção relativamente grande, mas eu questiono até quando e até quanto isso será viável, e se o hábito, o consumo alimentar, também é um desafio para eles, né? Mas é o que tem no mercado hoje. O melhoramento genético. Eu não tenho dúvida que o melhoramento genético encurta e vai encurtar muito mais aí o tempo de produção, o volume de produção, a qualidade dos animais, o marmoreio de gordura, com conversão alimentar. Então, a gente tem visto isso, e a bovinocultura é um exemplo muito claro disso. Hoje eu tenho questionado muito o pessoal da bovinocultura, que nós não temos uma DEP, nós não temos avaliação de progênie, nós não temos nada. A ovinocultura, infelizmente, está começando do zero. Eu tenho falado muito com os professores aqui da UFMT, nossos parceiros aqui também, com técnicos de fora, pessoal da Embrapa, pessoal das associações aí, estaduais aí para fora. Eu digo, sim, mas você vai comprar um animal de pista, quando você coloca no teu plantel, ele não transmite, não tem herdabilidade. Então, a gente precisa isso. Então, a gente tem lutado para conseguir fazer alguma coisa, copiando, vamos dizer assim, entre aspas, do pessoal da bovinocultura. Agricultura e pecuária de precisão. A agricultura está ano-luz na frente da ovinocultura. A bovino já tem ILP, tem a integração lavoura-pecuária, tem o TIP, tem o RIP, tem o CRIP, e a ovinocultura está iniciando. Nós já temos manejo que encurtou muito o tempo de abate, a precocidade, a qualidade da carne. Nós matávamos um cordeiro antigamente com 8, 10 meses, 12 meses. Hoje a gente consegue abater com 9 meses, com 90 dias, com 3 meses a 4 meses, com qualidade, com capa de gordura. Então, realmente, a gente conseguiu dar uma enxugada. A gente reduziu bastante o tempo de abate. Mas o que traz isso de benefício? Além da maciez da carne, das qualidades, né, organolépticas que a gente fala, traz um resultado bem mais rápido para o bolso do produtor. Essa é a grande vantagem do negócio. É trazer um ciclo mais curto, que ele consegue fazer um ciclo que ele fazia em 1 ano, ele consegue fazer 3 ou 2,5. Então, isso encurta muito a rentabilidade do produtor. Esse é o grande objetivo. Falando em diminuição de impacto ambiental, então, isso é o que todo mundo já está ciente, né? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Nós já falamos lá da maciez, né? Uma carne que tem uma textura macia, que seja tenra. O sabor tem que ser um sabor intenso, né? Equilibrado. A suculência também, uma carne úmida, uma carne saborosa. A aparência com uma cor uniforme e uma aparência apetitosa. Você não pode ir na gôndola do supermercado, você tem uma paleta ou 2 paletas de cores diferentes, um carré de cor diferente, um mais vermelho, outro branco. Então, isso é muito importante também, em cima da qualidade. A segurança alimentar, menos produtos químicos, né, que o pessoal tem buscado, menos antibióticos, menos produtos aí, esses promotores de crescimentos aí, principalmente químicos. Então o pessoal tem buscado muito menos isso. Traz benefícios para o crescimento do animal, mas em compensação pode estar carregando resíduo para a carne. Então não é benéfico. Mas o manejo, né, com a assessoria dos médicos veterinários, aí a gente consegue controlar isso aí. Aqui, pessoal, vocês têm um exemplo de como a gente
tinha os cortes antigamente, nós tínhamos 7 cortes da carne de ovinos, aí já passou para um volume maior, hoje tem mais de 50 cortes, passou de 7 para 50 cortes. Então, quer dizer, o pessoal está exigindo qualidade. Há 5 anos, 8 anos atrás, nós não ouvíamos falar em picanha de cordeiro. Você já viu falar de picanha de cordeiro? É um negócio que realmente está mudando muito, né, o hábito alimentar. Aqui, pessoal, essa imagem é o que a gente está buscando e vai buscar intensificar isso aqui até para o produtor e para os frigoríficos. Nós queremos um animal que tenha um score corporal, uma capa de gordura adequada, a idade adequada. A gente não quer muito gordo e não quer muito magro. Muito magro você perde no frigorífico com qualidade de carne, e muito gordo o frigorífico perde também gorduras viscerais, perde bastante em cima disso. E o produtor também, chega na hora de fazer um churrasco, fazer alguma coisa, ele tira 1 quilo, 2 ou 3 quilos de gordura. Lá também tem um corte, também que é o adequado, né? Uma fina camada de gordura. Supermercado quer uma carne embalada a vácuo, ou ela quer já preparada, essa carne já com tempero, ou carne defumada. Então, a cada dia, a gente está buscando mais alternativas. Bom, oportunidade de mercado. Eu não vou nem falar, comparar com a bovino. Hoje nós temos 34 milhões de cabeças de boi, né, de bovinos, no Mato Grosso. Se nós colocarmos uma cabeça de ovinos, onde tem esses 34 milhões de boi, de bovinos, a pastagem não mexe. Não, quer dizer, então, essa continha aí a gente tem que pensar, de, olha, há possibilidade de colocar? Há possibilidade. Onde a gente coloca um bovino, a gente consegue colocar 10 ovinos. Então, para o pequeno produtor também, médio produtor, ou o mesmo próprio grande produtor, é uma grande tacada, porque ele consegue produzir mais carne num menor espaço de terra. Matérias-primas, nós temos em Mato Grosso, tem DDG, nós temos pastagem, nós temos sorgo, nós temos milho, pode fazer silagem, você pode fazer os néples. Então, o local mais barato que eu acredito que tenha no Brasil, em matéria-prima, é Mato Grosso. É Mato Grosso, não tenho dúvida. Já fui para o Nordeste, já fui para o Sul, eu tenho conversado com muita gente, e o custo de produção de um cordeiro é em torno de 65% a 70% do custo de produção é comida. Então, se nós não tivermos condições de fazer uma ovinocultura, né, grande, industrial, de uma forma que seja realmente viável, tanto para o Estado como para o produtor, se não for no Mato Grosso, eu não acredito que não tenha um outro local. Qualidade da carne, a gente já falou, maciez e tal. O mercado global também existe, a gente sabe disso. A gente não dá conta hoje de suprir o que tem de demanda no Brasil, quanto mais no mercado internacional. Hoje a gente importa praticamente 70% da produção de carne de cordeiro, importa e vem de fora. 87% da carne importada de cordeiro vem do Uruguai. Quer dizer, é muita carne que vem do Uruguai. E o couro também, o couro de ovinos, de caprinos também, 70% vem de fora. Para fazer bolsa, fazer sapato, fazer essas, né, cintos. Bom, número de cabeças por estado. Nós estamos em 10º lugar, mais ou menos, hoje a nível de Brasil. Primeiro é Bahia. Tem mais alguns outros, tem mais um estado ali, Rio Grande do Sul em 3º lugar. Nós temos aí em torno de 400 mil
400 mil cabeças no estado de Mato Grosso. No Brasil, nós temos 21.500 cabeças. Então, nós já chegamos a ter no Mato Grosso 1,5 milhão de cabeças. Então, a gente está trabalhando muito para voltar de uma forma organizada, com uma gestão mais participativa. Nós já aprendemos um pouco com os erros do passado. Temos grandes projetos aí em desenvolvimento no estado. Tem projetos grandes de 5 mil matrizes, 12 mil, tem um de 18 mil matrizes saindo. Já está em andamento. Então, é algo que, para mim, pela experiência que eu tenho na cadeia da ovinocultura, é algo que não tem mais volta. Nós já temos 2 frigoríficos, estão saindo mais 2 frigoríficos grandes. Nós estamos fazendo um trabalho junto com o pessoal da FAMATO, levantando os frigoríficos de suínos e de bovinos também, que tem aptidão e que tem possibilidade de fazer o abate de ovinos. Então, eu calculo que a gente vai ter, a curto espaço de tempo, aí, pelo menos 8 frigoríficos aí. Nós temos o estado dividido em 8 regiões. Nós estamos buscando essas parcerias. Já vamos começar a fazer uma caravana da ovinocultura nas principais cidades, onde tem um volume maior. Isso aí já está planejado aí junto com o pessoal, aí, com os parceiros nossos aí dos sindicatos, com o pessoal da FAMATO. Então, a gente já tem isso alinhavado. Possivelmente, mês que vem, a gente já começa a pegar na estrada. Falando um pouco no preço, pessoal, falando no preço um pouco da carne ovina, hoje, o preço da tonelada está $10 mil hoje para exportação. $10 mil é um valor significativo. Quando a gente compara, até o pessoal da suíno não fique bravo comigo, porque depois eu vou consertar. 4,4 vezes mais do que a carne suína para exportação e 2,74 vezes mais do que a carne de boi. Logicamente que a criação de suínos tem a grande vantagem, que uma matriz produz 12, 14 leitões, né? Então, o volume é maior da produção. E o bovino tem 34 milhões de cabeças no estado, nós temos 400, então você não pode ficar bravo comigo também, viu? Então, pessoal, as estratégias, né? Modernização da pecuária, a gente já está trabalhando nisso. Pesquisa e desenvolvimento, nós já estamos também com uma equipe muito boa aqui dentro de Mato Grosso. Nós temos grandes nomes aí, pessoal de pastagem, pessoal de genética, pessoal de manejo. Então, a gente está bem servido no estado. Marketing, a gente precisa investir bastante, a gente tem que mostrar a cara. A gente não tem feito isso, mas também já tem planejamento para a gente fazer isso. E parcerias estratégicas, ou dentro do estado de Mato Grosso, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, onde a gente conseguir colocar essa carne. Bom, pessoal, concluindo, o futuro da indústria da carne, né? A indústria da carne está em constante evolução. Na verdade, a gente tem noções, né? Mas esse mundo é muito dinâmico. A gente não sabe o que vai ser daqui, mas não sabe o que vai ser amanhã. Pode estourar uma guerra, pode estourar uma pandemia novamente. Então a gente tem que ter noções, né? Mas a gente está acompanhando e tem visto que realmente o futuro da carne depende da capacidade de adaptação de mudanças. É o que a gente está buscando. Genética, está buscando manejo, está buscando sanidade. E isso com os focos nas inovações, sustentabilidade, qualidade, isso tudo para atender a demanda global que está em constante transformação. A gente tem conversado muito com o pessoal da exportação de carne, a gente vê que a exigência de fora realmente é essa, tem que ter rastreabilidade. E a gente já está começando, pela própria Ovinomate, credenciar os produtores para poder fazer isso já, começar certo. Começar pelo começo, mas começar certo. Já rastreando, já tendo todo esse manejo, vamos dizer assim, para que a gente consiga obter sucesso. A gente sabe que não é de um dia para o outro, mas para começar o jogo tem que dar uma bicuda na bola.
Tá bom, pessoal? O meu tempo também está quase no final aqui. A gente vai, acho que fazer um bate-papo com vocês aí, de perguntas e respostas. Meu, muito obrigado a todos. Convido vocês para irem lá no nosso stand ali da Ovino Mate. Nós temos alguns exemplares ali de ovinos, de raças diferentes, de Texel, Dorper. Nosso muito obrigado a todos. Obrigado, então, senhor Cascarolo. A partir de agora, estamos abertos às perguntas, questionamentos. Só levantar a mão para que qualquer um dos três possa responder. Bom dia, eu sou estudante de agrocomputação. Eu vi que a questão de modernização da pecuária foi colocada. O que hoje a pecuária precisa na parte de tecnologia? O que assim, se tem de necessidade nisso? Deu certo. No caso, você tem uma referência específica à pecuária bovina, ovina, suína. Então, no caso de bovina, eu acho que assim, o que a gente pode trazer para você? A tecnologia, ela precisa ser aplicada em todos os segmentos dentro da pecuária, desde um gerenciamento, desde um planejamento, desde uma eficiência produtiva, porque, como é sabido, né, você estuda isso, os custos de produção têm aumentado muito. Nós, na pecuária, temos buscado e investir da porteira para dentro, até para contrapor um pouco essa questão do que o mercado, às vezes interno, às vezes o mercado externo, tem nos atacado muito no que diz respeito a uma produção irresponsável. E hoje a gente mostra totalmente ao contrário. Hoje a gente tem crescido muito em produção, crescido muito nas entregas de uma pecuária, de um animal de mais qualidade, uma carne de mais qualidade, e menos espaço físico. Nós temos mostrado, tem dados, no que diz respeito a isso, do tanto que a gente tem cedido em hectares para a agricultura versus aumento de rebanho, e versus que esse aumento de rebanho tem produzido mais carne. Aquilo que eu citei aqui, quando você faz uma referência nos últimos 10 anos, onde que a gente batia animal de 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, animal com 18 arrobas, hoje a gente abate 30% de animais com menos de 24 meses. Isso significa tecnologia. É uma melhor mineralização, um melhor pasto, um melhor manejo, um melhoramento genético das raças. Não digo assim a raça A ou B ou C, mas digo em todas as raças hoje um avanço no melhoramento genético muito grande. Isso assim vem de encontro, o pecuarista em si ele vem buscando muito a sobrevivência no segmento. Então, assim, nós fomos obrigados, obviamente, a nos tecnificar, ao passo que na agricultura isso veio de uma forma mais rápida. Né? A implantação de tecnologia, por exemplo, a agricultura de precisão, a parte de monitoramento, de aplicação, tudo muito mais rápido. E a pecuária ela teve que se adequar e correr contra o tempo para ele ser mais eficiente e aumentar a sua rentabilidade, mas principalmente da porteira para dentro. Então, a gente tem se mostrado a isso, né? Produzir mais, com mais responsabilidade, e assim, muito importante a gente trazer isso, né? Até fazer uma referência a um programa que está tendo aqui na Cidade Verde, capitaneada pelo Juliano e um grupo de produtores aqui, que
está trazendo uma linguagem correta do que se deve fazer nas propriedades. Que muito do que a gente vê hoje na mídia, ataques sobre essa questão. A professora Ellen vai trazer, desmistificando, né, a questão, principalmente através de materiais de leitura. Hoje a gente é muito atacado e a gente tem falado muito pouco ou quase nada da responsabilidade que a gente tem dentro do nosso setor produtivo. Pouco se fala que nós produzimos o que nós produzimos, com a qualidade que nós entregamos, com pouco mais de 20% da área do Brasil, disponível no Brasil. Que nós temos 62% do território nacional preservado. Quando você olha para os países da Europa, Estados Unidos, cara, nós estamos falando em 4%, 5%, 8% que os caras têm de área preservada. Nós estamos falando em 62%. Estamos falando de uma agricultura extremamente produtiva. Viramos referência mundial na agricultura, sendo o maior produtor de grão em 8% da área. E hoje a gente vem fazendo o mesmo trabalho na pecuária. Então é indispensável, é imprescindível a aplicação de tecnologia na pecuária. Bom dia a todos. Parabéns, Marco. Parabéns a todos aí pela palestra. Eu estava querendo só tirar uma dúvida aqui. Quando a gente se depara, eu até vi o preço que foi colocado ali para exportação de 10 mil dólares a tonelada da carne de ovinos hoje, né? Aproximadamente isso. Nós temos aí no Brasil hoje a nossa arroba abaixo de 40 dólares, né? Argentina quase o dobro que nós, Estados Unidos mais de 100 dólares a arroba. E eu queria saber qual que é o valor hoje que o produtor recebe pela arroba de ovinos. Oi. Então, esses valores, nós fizemos uma prospecção junto com o pessoal do IMEA. Esses dados, nós temos dados que foram compilados pelo IMEA. Esse valor de carne de exportação, nós temos também, são prospecções, mas logicamente que tem a sua variabilidade em cima também de custo de produção, custo operacional, tem todos custo fixo, custo variável, mas esses dados são consistentes. Só que hoje, praticamente o Brasil não exporta, né? Ele não tem nem para demanda nacional. Hoje o consumo per capita, para você ter ideia, é 600 gramas. Se nós fizéssemos uma campanha para um consumo de 1 quilo de carne de ovinos hoje, nós não teríamos ovinos para abater durante 6 meses no Brasil todo. Nós temos 22 milhões de cabeças, e isso vai em 4 meses, se aumentar 400 gramas de consumo per capita, ano. Quer dizer, então, realmente é um negócio bastante interessante. Logicamente que a partir o que eu penso é que à medida que a gente tenha um volume de oferta maior, esse número vai cair consideravelmente. Não tenho dúvida disso. Lei da oferta à procura, né? O mercado é soberano. Nós temos que começar a produzir para sentir. Mas isso, nós temos esses dados, foram compilados realmente com dados sólidos. Mas, logicamente, que oscila muito em função de dólar, em função de mercado, né? Então, põe mais dados aí para a gente demonstrar para o pessoal que realmente é viável a produção da carne de ovinos.
Olá, bom dia. Meu nome é Francisco Manzi, eu sou diretor técnico da Acrimate. Parabéns, Marco Túlio, Custódio, Cássio, né, excelente apresentação de cada um de vocês. A gente tem feito a nossa lição de casa, né, Marco? Acho que muito bem feita. Vale lembrar que há menos de 30 anos atrás a gente era importador de carne. Hoje a gente tem exporta para mais de 140 países. Eu acho que a suinocultura também tem atingido, né? A ovinocultura vai chegar lá, né? Mas eu queria entender um pouco mais de mercado interno, porque tudo que a gente exporta para esses 140 países não dá 1/3 do que fica aqui, né? Nós temos um mercado interno assim ávido, mas a gente tem notado que o consumo de carne ainda tem patinado aqui dentro. Na opinião de vocês, porque a gente vai, não tem açougue faltando carne, não tem supermercado faltando carne, né? Se cair muito o preço, desestimula também para o produtor, ela precisa remunerar. Então, o que a gente precisa para aumentar o nosso consumo, na opinião de vocês? Falta marketing, falta política interna do governo. As carnes gourmet, a gente sabe que não tem um impacto tão grande quando o preço sobe um pouco, mas a carne do dia a dia, da dona de casa, aquela que precisa comer essa proteína, o que falta para a gente ter um mercado interno mais aquecido, na opinião de vocês três? Obrigado. Chico, agora sim, posso agradecer o convite do Sindicato Rural de Cuiabá, né, com as ilustres presenças aqui, obrigado. Ô, Chico, né, se me permite, eu começo aqui. Eu acho que não tem um ponto em específico na minha análise. Não é só o marketing que vai trazer um consumo maior da carne. Não é um marketing positivo, você falando dos benefícios da carne para a saúde humana. Não é você, através de um preço, você entregar alguns cortes diferenciados que vai aumentar o consumo. Para mim é um combo de fatores, mas o principal fator hoje, na minha análise, chama cenário econômico. Para mim, hoje o poder de compra diminuiu muito, principalmente por conta desse cenário político que a gente vive. Hoje, o que a gente acontece? Hoje a gente vê, como eu falei anteriormente aqui, eu tenho algumas lojas de carne, e é impressionante quando você traz um preço de oferta que atrai efetivamente o cliente no seu estabelecimento. Como eu falei aqui anteriormente, eu tenho em torno de 450, 500 pessoas por dia nas minhas lojas. Mas quando você faz uma oferta, isso dobra, quase triplica. Vende 5, 6 toneladas num dia. Então, qual que é essa referência? A referência é que as pessoas estão com problema financeiro. Segundo, existe uma análise, podem conferir, que hoje o Sistema Monetário Nacional, o Banco Central, fala que 82% das famílias estão endividadas. Então, se a pessoa não tem o dinheiro, obviamente ela tem uma preferência. Eu vou vender o meu peixe aqui, depois o Custódio e o Cássio vendem o deles. Né? Se a pessoa tem a preferência da carne bovina, não, ele está sobrando 50 pila no bolso, ele vai comprar carne bovina. Se, olha, eu não tenho 50, eu tenho 10, eu vou na carne ovina, eu vou na carne suína, eu vou no frango, né? O ovino é como o Cássio falou, assim, a disponibilidade é menor e o custo é um pouco maior. Então, mas a substituição da proteína hoje ela é evidente, ela é constante semanalmente. Então, para mim, são um combo de fatores para responder a sua pergunta e resumindo, mas o principal fator hoje não é a imagem do setor produtivo, não é a baixa da qualidade da nossa carne, não é a falta do marketing de uma carne bem preparada, não é a falta de falar porque a dona de casa precisa aprender receita A ou B ou C, não é um estímulo do corte A ou B ou C. Para mim, hoje, falta estímulo financeiro, está faltando dinheiro na economia. Muito bem.
Eu não vou falar muito, eu faço exatamente aquilo que o Marco Túlio disse, né? Eu acho que basicamente é o poder aquisitivo que é baixo. Como ele disse, você faz oferta, preço baixo, todo mundo compra, entendeu? Mas eu acho que o negócio na realidade, é o poder aquisitivo das pessoas hoje que infinitamente está baixo, né? E a gente vê isso até, né? Poderia falar assim, o cara não come carne bovina, mas vai comer suíno que dá R$ 10 a paleta. Mas a gente tem uma dificuldade também, né? Transfere o consumo, mas o poder aquisitivo acho que é fonte fundamental, especificamente hoje. O marketing é importante, essas coisas todas, tal, mas eu acho que basicamente é isso. Sem sombra de dúvida, pessoal, a gente tem acompanhado, né, na medida do possível, o mercado da carne. A gente vê as tendências que o pessoal de classe média, a classe alta, eles estão optando por cortes nobres, né, por carne de melhor qualidade, precocidade, maciez, todas essas qualidades da carne que a gente falou. O pessoal da classe baixa, né, da classe média para baixo, a gente vê que o consumo realmente está diminuindo muito, em função do que o Marco Túlio falou, do poder aquisitivo. Não tenho dúvida disso. No entanto, que essa semana eu estava dando uma olhada, dando uma pesquisada, lendo, a tendência na África é reduzir muito o consumo da carne. Lá já não se... Lá, praticamente, a tendência é ter, nesses próximos anos, um declínio muito grande, mas em função de poder aquisitivo. Então, logicamente, que tem, né, toda essa parte política aí, de investimento, né, na agroindústria, investimento também e valorização, principalmente, valorização do produtor, valorização do pecuarista, né? Eu vejo que o setor político precisa realmente estar andando junto, de mãos dadas, com os produtores, com os sindicatos, tanto na agropecuária quanto na agricultura. Então, para mim, é que realmente o que o Marco Túlio falou, falta essa vontade política, vamos dizer assim. Mas essa vontade política não é de hoje. Desde o tempo que eu sou gurizinho, eu já sabia disso. O Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo, eu não tenho dúvida disso. Escutei isso numa palestra de qualidade total do professor Falcone, há 25 anos atrás. Ele falou no público lá, tinha 3.000 pessoas na palestra dele. Falou, o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo, basta a vontade política. E ponto, não falou mais nada. Então, pessoal, o Brasil tem tudo, tem clima tropical, subtropical, temperado, produz fruta, produz o que você quiser dentro do Brasil. Mas por que nós não somos um país de primeiro mundo? Porque falta vontade política. Infelizmente, é isso. Produtores nós temos, produtores sérios, fortes, competentes, o pessoal trabalhador, a gente sabe disso. E o que segura o agronegócio, o que segura o Brasil hoje é o agronegócio. O que segura, senão nós estávamos igual uma Bolívia da vida. Infelizmente é isso, me desculpe a franqueza de estar falando isso, mas eu não tenho dúvida. O agronegócio segura o Brasil. Não sei até quando. Não sei até quando. Queira Deus que a gente consiga reverter essa situação aí. Obrigado. Oi, bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a pronta aceitação dos três aqui, em nome do presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Celso Nogueira, que está aqui. Para vocês, a proteína, nós sempre tiraremos o chapéu, que não é fácil ser produtor, principalmente de proteína animal, uma série de coisas aí, acabamos de falar. Mas vamos lá. Marco Túlio. Marco Túlio, é empreendedor de grandeza. Na sua opinião, essa inclusão da carne bovina na cesta básica, a sua visão de produtor, também de agroindústria, de beneficiamento, isso melhorará essa possibilidade de consumo, de impacto, já que nós estamos falando que o preço também influencia muito? O Custódio, nós conhecemos há longo tempo, né? Você é um guerreiro, está aí forte,
Eu não você conheço alguém, pode ser que exista, mas não conheço ninguém nós nos conhecemos há muito tempo e a meta sempre foi a dele, a vida dele, defendendo a cadeia produtiva do suíno, né? Aliás, ele que me ensinou, eu chamava porco, ele falou, acabou porco, a partir de hoje é suíno, põe na sua vida, insere aqui no seu cérebro. Mas, Custódio, hoje nós conhecemos e sabemos que as granjas, praticamente é uma indústria mesmo, né? E hoje algumas já produzem sua própria energia, aproveitando o resíduo dele. Como é que está isso, né? Se é uma tendência de aumentar isso no Estado hoje, é mais uma fonte de receita. Pois você poderia brevemente colocar isso para nós, que é um dos grandes quesitos, né, da sustentabilidade que fala. E, Cássio, em nome do sindicato, seja bem-vindo à Associação Alvinomate, sempre esteve conosco, mas agora efetivamente expondo, só para os presentes aqui, se vocês chegarem 10 horas lá onde está a mini fazenda, é impressionante a barbúrdia de visitantes, o pessoal impressionado em conhecer um pouco mais sobre os nossos ovinocultura, as 3 raças, a diferença, o que é um Texel, o que é um santinês, o que é um Doppler. É impressionante, isso até hoje ainda me impacta muito. Nós tivemos no primeiro dia o representante da Câmara Comércio Brasil-Índia, e eu ainda, doutor Leonardo, perguntei para ele qual o interesse da Índia no mercado de ovino. Ele falou assim, Vicente, nós precisamos ter oportunidade de conversar, porque mercado tem, consumo tem. E um pedido para os 3 que os 3 representam, toda vez que forem discutir, né, e aqui está a associação da Acrimate, está aqui, está a Acrismate, Ovinocultura, a Alvinomate, exportação de carne, quando a Fiente está fazendo um belíssimo trabalho e focou na agroindústria. As entidades representativas setoriais, que aí estão vocês, participarem desse processo, muito, pesadamente. Porque o que eu percebi na conversa com o doutor Leandro, ele falou que ele esteve aqui, na Casa da Indústria, falando sobre, mas conversou com a indústria beneficiadora do produto e o consumidor, o importador ou o exportador da Índia sobre isso. Mas eu perguntei, teve alguém do segmento da pecuária, vou falar, proteína animal, que vai até peixe, que o Luiz Alessio também está aqui, que é o Luiz Alessio, piscicultor, cadê ele? Estava aqui, que é também outro, mais um, né? Mas enfim, vamos lá. Obrigado, Vicente, mais uma vez, agradeço o convite, né, do Sindicato Rural estar aqui. Eu acho que eu vou falar novamente aquilo que eu já tinha falado. Então, Vicente, com relação a essa questão se melhora ou não o consumo da carne por causa que houve a entrada na cesta básica, eu digo ao contrário. Se não tivesse entrado e tivesse uma taxação, pioraria o consumo. Ou seja, voltando àquela fala minha anterior, eu acho que, mais uma vez, o poder aquisitivo, o poder de compra das pessoas está muito diminuído. Então, as pessoas, aqueles momentos de uma economia melhor, mais forte, as pessoas compraram carro, compraram moto, compraram eletrodomésticos, eletroeletrônicos, casa, carro, e tem um monte de parcela e tem uns custos que vem sendo carregado de lá para cá. E, obviamente, né, os custos de energia, os custos de alimentação e os custos de combustíveis também subiram. Então, e o poder de compra dessas pessoas, o poder de renda, ou seja, o salário, não tem aumentado nessas proporções. Então, acho que por isso que aquela referência que eu falei, de 82% das famílias endividadas no Brasil, fazem com que o poder de compra das pessoas estão diminuídos. Então, se nós tivéssemos uma taxação na carne, obviamente isso seria repassado para o consumidor. Se nós entendemos que o consumo da carne precisaria aumentar,
a gente teria isso diminuído, com certeza absoluta. Então, hoje a gente está nesse movimento, não é o marketing, não é fazer a receita A ou B que vai aumentar o consumo. Para mim, se resume em aumentar o poder econômico das pessoas, porque automaticamente a primeira coisa que uma pessoa com mais dinheiro vai fazer, ela quer viver melhor. Para ela viver melhor, ela precisa comer mais. E assim, a proteína animal é a primeira preferência dela. Então, com certeza, isso estimularia o consumo. Até faço uma referência aqui, eu tenho defendido uma tese de inversão de ciclo agora. Agora o preço da arroba vai subir final do ano para o ano que vem. Eu tenho falado em algumas rodas, e assim, né, algumas pessoas retrucam. Falo, cara, na minha concepção a arroba não vai subir. Mas existe uma inversão de ciclo. Mas não vai subir. Se nós não tivermos as pessoas indo nos açougues, nos mercados, comprando mais carne, aquele mercado não vai comprar no frigorífico mais carcaça. O frigorífico não vai no pecuarista e fala assim, eu preciso de mais boi. Entendeu? Então, existe um mercado assim, leve com relação a isso, frouxo. Então, é uma pressão, em vez de positiva, negativa. Os frigoríficos estão com escalas normais, com preços normais, com as suas margens, está tudo certo. Agora, para mim, só haveria essa inversão de lucro, de ciclo, efetivamente, se as pessoas tivessem mais dinheiro, comendo mais carne, e essa pressão ia de baixo para cima, obviamente, o preço de arroba iria subir. Então, essa é uma análise que eu faço. O Falcão, primeiro, agradecer a presença do meu amigo Celso, do Falcão, e todos aí que constam na mesa do sindicato, agradecer o convite, né? A sua pergunta é muito tranquila de responder, né? Primeiro, acredito que vou responder a sua e juntamente com a primeira pergunta que foi feita. Na suinocultura, a suinocultura hoje, ela está extremamente tecnificada, praticamente as grandes granjas todas automatizadas, tem trabalho de pressão negativa, tem mudança genética, tem praticamente automação de tudo, bem-estar animal já começando a ser desenvolvido, já temos granjas aqui com bem-estar animal, isso deve ser uma exigência já do próprio Ministério até 2035, se não me engano, todas as granjas estejam assim. As granjas que estão sendo feitas hoje já estão com esse viés de bem-estar, e especificamente na questão que talvez seria inicialmente problema, que é a questão de dejetos das lagoas e também da compostagem. Isso já passou a ser negócio, praticamente. Praticamente todas as granjas do estado de Mato Grosso já têm o biodigestor, já usam o biogás, já tem gente fazendo fertirrigação há muito tempo. Há 8, 10 anos atrás já se produzia com fertirrigação 204 saques por hectare, fazendo somente fertirrigação de dejetos suínos, talvez com alguns outros micronutrientes. Então, a suinocultura tem, na sua tecnificação, uma coisa muito grande. O gás que está sendo usado nesses biodigestores, praticamente são todos jogados em energia, com economia, granjas que pagavam aí 300, 400 mil por mês de energia, hoje praticamente vendem energia do que sobra. Então, assim, a sustentabilidade na questão da suinocultura, no que tange a energia, praticamente está resolvida. Talvez nos pequenos produtores, né, a gente possa estar trabalhando algumas questões dos pequenos produtores que realmente têm uma dificuldade maior. E outra coisa que foi trabalhada, mas não conseguimos, foi a questão, já tem alguma coisa funcionando, que é na questão das composteiras, na compostagem, né? Já está sendo usado alguma coisa jogada dentro do biodigestor, que a capacidade de produção do gás é maior, né? E o resto normalmente se faz, usa como fertilizante. Nós trabalhamos outra questão que seria talvez fazer ração, principalmente para peixe, né? Naqueles que sobram de dejetos de animais. Não foi possível, que a própria BPA, né, não autorizou isso, mas seria um potencial enorme
né, com produção aí até de 70% de proteína nessas rações. Então, são coisas a ser trabalhado ainda, né, tem bastante coisa a ser trabalhada, mas especificamente no que tange a biocombustíveis, né, principalmente o biogás, nós já estamos trabalhando há bastante tempo, incluindo aí Paulo Lucion, que lançou um caminhão tocado a biogás lá, né, já foi o mentor inicial disso aí, com sustentabilidade, com selo de sustentabilidade ambiental aqui no estado de Mato Grosso. Beleza? Muito boa a sua pergunta, Falcão. O que a gente tem visto, o que a gente aprendeu, né, com os erros do passado, é que a gente precisa organizar a cadeia produtiva como um todo. A gente não pode crescer só da porteira para dentro. Você pode crescer da porteira para dentro com genética, com sanidade, com manejo, né, com cordeiros de qualidade, mas da porteira para fora também é tão importante quanto para dentro da porteira. Nós precisamos dos frigoríficos, nós precisamos dos distribuidores, nós precisamos dos contatos com o pessoal dos sindicatos aí da carne, do pessoal dos supermercados, dos açougues, né? Então, o negócio é muito maior e muito mais dinâmico do que a gente realmente pensa que é. Uma cadeia produtiva é um negócio bastante abrangente. Nós produzíamos antigamente o cordeiro, não tínhamos uma escala de produção. Aí a oferta chegava no frigorífico tudo de uma vez só. Então o frigorífico não dava conta de absorver, não dava conta de abater e não dava conta de colocar no mercado. Então qual era a tendência? Era cair o preço. Cair o preço, não tem onde colocar, e com isso vinha o desestímulo. O produtor, eu vou parar essa atividade porque não é rentável. Eu digo, não, o que está faltando é gestão. A gestão. Quando a gente fala em gestão, uma gestão estratégica, o gestor tem que enxergar 5 anos, 10 anos para frente e crescer junto com a produção de carne, com a oferta de carne. Não adianta você só crescer a oferta de carne. Isso nós erramos no passado. Começamos a produzir, dizer, mas e o mercado? Quando a gente acordou, aí o pessoal já estava desestimulando. E acabou realmente parando. Grandes produtores pararam de fazer, né, um cordeiro de qualidade, que desestimularam, acabaram parando, inclusive, de produzir. Então, essa gestão, uma gestão mais sistêmica, que tenha uma visão para o futuro, a gente tem que estar olhando lá fora. Está aumentando a produção aqui de animais, nós temos que estar buscando o mercado e já consolidando isso com contratos futuros, consolidando com exportação. É isso que a gente está vendo já, sabe? A gente tem que estar buscando alguma coisa já um pouco mais além do que da porteira para dentro. Senhoras e senhores, mais uma vez, queremos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês hoje aqui no nosso auditório, o Centro de Eventos, senador Jonas Pinheiro. Agradecemos a você que está nos acompanhando pelo canal do AgroNews. Agradecemos o senhor Marco Túlio Duarte Soares, agradecemos o senhor Custódio Rodrigues, o senhor Cássio Carolo. Quero agradecer aqui o tempo da Acrimate, presente aqui hoje conosco, Francisco Manzi, muito obrigado pela sua presença. E convido aqui agora no nosso palco o atual presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, senhor Celso Nogueira. Muito bom dia, seja bem-vindo. Então, aproveitando o ensejo, queremos convidar nossos também ex-presidentes
presidentes do Sindicato Rural. Por gentileza, aqui no palco conosco, Mário Cândia e Jorge Pires, por gentileza, sejam bem-vindos. Quero também convidar o nosso grande amigo, parceiro, meu diretor, Vicente Falcão, ex-presidente também. Senhoras e senhores, Em homenagem a Mário Cândido, tudo a cor do Fluminense. Por isso que eu me sinto orgulhoso no dia de hoje. Então, eu me sinto orgulhoso e grato, porque todos aqui já foram meus padrinhos. Então, eu fico muito honrado. E dizer também, olha só, Celso Miranda mandou eu dizer, Celso Nogueira, desculpa, mandou eu dizer que as cores aqui, ó, é homenagem ao nosso ex-presidente Mário Cândia, torcedor tricolor do Fluminense. Domingo na Arena. Meu Deus do céu. Para ganhar de Cuiabá, primeiro da lista, cabeça para baixo. Gente, vamos fazer então agora a entrega dessa singela homenagem aos nossos palestrantes dessa manhã de hoje. O nosso muito obrigado. Mais uma vez, por gentileza, a nossa foto oficial. Podemos vir aqui mais para frente aqui? Presidente, Vicente Falcão, aqui mais à frente aqui do nosso painel, registrando ali a nossa logomarca.